Salve, salve galera, Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo da série Resolvendo Questões da Prova SAEP 2018. Essa é a aula de número 8 e nela eu trago para vocês mais 3 novos descritores com 3 novas questões. Beleza, galera? Bom, a primeira questão é essa aqui, ó. Observe abaixo o gráfico de uma função real definida no intervalo menos 5, 7. Essa função é estritamente decrescente, aí ele dá as opções. Intervalo que vai de menos 5 a 7. O nosso gráfico completo vai aqui, ó, começa no menos 5 e vai até o 7. E é um intervalo fechado, as bolinhas estão escuras aqui, ó. Isso quer dizer que os extremos do nosso intervalo fazem parte dele, então a gente chama de intervalo fechado. E estritamente decrescente, o que ele está querendo dizer aqui, é que ele quer que a gente escolha como opção aquela alternativa onde os intervalos ali citados sejam apenas decrescentes. Então, para isso, a gente vai primeiro analisar o nosso gráfico aqui. Vamos dividir ele em setores, onde a gente consiga verificar intervalos crescentes, decrescentes ou mesmo constantes, tá? Então, vamos lá. Intervalos crescentes. A gente tem 2 trechos aqui, ó, o que vai de menos 5 até o menos 2 e o que vai do 0 até o 3. Temos também 2 intervalos decrescentes, 2 trechos decrescentes, o que vai de menos 2 até 0 e o outro que vai de 3 a 5. E temos ainda um intervalo, um trecho constante. Quando é que a função vai ser constante? Quando é que o gráfico é constante? Quando ele é paralelo ao eixo x, ao eixo das abscissas. E isso acontece no intervalo que vai de 5 até 7, tá? Então vamos analisar as alternativas. A letra A, no intervalo de menos 5 a 2 e no intervalo de 0 a 3. Bora dar uma olhada aqui, ó. Do menos 5 até 2, ó, analisando, menos 5 até 2, então esse trecho vem até aqui. A gente tem trechos onde ele é crescente, trecho onde é decrescente e volta a ser crescente de novo. Então, nesse intervalo, tem crescente e decrescente. E no 0 até 3, a gente tem só crescente. Está aqui como a gente fez na nossa análise aqui. Ó. De 0 a 3, ele é só crescente. Então, a letra A não pode ser em hipótese alguma, tá? Letra B, no intervalo de menos 5 a 0. De menos 5 a 0, a gente também tem crescente e decrescente. É só a gente olhar aqui, ó, de menos 5 a 0, daqui até aqui. A gente teria um trecho crescente e um trecho decrescente. Então, também não serve a letra B para a gente. A outra letra que a gente vai analisar é a letra D, no intervalo de 1 até 4. É crescente e decrescente também, galera. Dá uma olhada aqui, ó. De 1 até 4. A gente tem aqui de 1 até 3 crescente e de 3 até 4 decrescente. Então, a letra D também não é. E a letra E de 5 a 7, como a gente analisou aqui. Ó. De 5 a 7 a função é constante. Então, sobrou para a gente, como alternativa, a letra C, que é exatamente a alternativa correta da questão. E aí a gente tem o descritor trabalhado aqui, o D20, que é o de analisar crescimento e decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. A outra questão é essa aqui. Observe abaixo o esboço do gráfico de uma função polinomial do primeiro grau f de r em r. A representação algébrica dessa função é função do primeiro grau, f de r em r. Toda função polinomial do primeiro grau tem essa forma geral. Então vamos lá. O A normalmente a gente chama de coeficiente angular e o B de coeficiente linear, porque ele é o ponto onde o gráfico vai estar cortando o eixo OY. E facilmente a gente identifica aqui, ó, onde é que o gráfico está passando em cima do eixo Y. Está passando aqui no menos 4. Então a gente acaba de encontrar um valor do coeficiente linear, ou seja, parte da nossa representação algébrica já está definida aqui, tá? Bom, professor, e a gente vai tirar o outro coeficiente de onde? A gente vai analisar o que a gente chama de raiz da função, tá? Olha esse número aqui, ó, o ponto onde o gráfico está cortando o eixo OX. Que ponto é esse? É o ponto 4. Como é que esse ponto é chamado? Esse ponto é chamado de raiz da função. Então, nesse caso, a raiz da nossa função polinomial do primeiro grau é x igual a 4. Mas existe uma formulazinha que a gente usa para determinar essa raiz. Essa formulazinha famosa aqui, ó, x é igual a menos b sobre a. Bom, desses 3 valores, a gente possui 2 informações aqui. A gente tem o valor da própria raiz, que é o x, e o valor de b que a gente encontrou pela análise que a gente fez. Então, se eu substituir x igual a 4 e b igual a menos 4, facilmente eu vou encontrar o valor de a, que é o outro coeficiente que eu preciso para escrever a representação algébrica da nossa função. Então, vamos lá. Substituindo x por 4 e b por menos 4, então vamos lá, como é que eu fiquei? 4 é igual a menos, aí coloquei o valor de b, que é menos 4 aqui em cima, sobre a. Aí a gente sabe que menos dividido por menos dá mais, porque isso aqui é uma divisão de sinais iguais dá positivo, então isso aqui torna-se em 4 igual a 4 sobre a.
Menos dividido por menos ficou positivo o 4 aqui em cima. E como isso aqui é uma proporção, a gente pode trocar esse 4 e esse A aqui de posição. Então eu fiquei com A igual a 4 dividido por 4. 4 dividido por 4 é igual a 1. Então a gente tem o valor do coeficiente angular. Agora é só a gente montar a nossa representação algébrica da função polinomial do primeiro grau, substituindo os valores de A e B. O A a gente encontrou é 1 e o B a gente encontrou é menos 4. Fazendo essa substituição, eu fiquei aqui ó, com 1 vezes x mais o valor de menos b, que é menos 4. A gente sabe que coeficiente 1 a gente não precisa escrever. E quando a gente tem dois sinais, aqui a gente vai fazer o jogo de sinais, e mais vezes menos, que é uma multiplicação, fica menos. Então, a nossa função está prontinha aqui, ó, f de x é igual a x menos 4. Então, a alternativa correta da nossa função é a letra B. E o descritor aqui trabalhado foi o D23, que é o de reconhecer o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau por meio de seus coeficientes. Vamos para a terceira e última questão dessa videoaula, pessoal. Marcos usou dois triângulos e dois trapézios idênticos aos das figuras 1 e 2 para construir o retângulo ABCD, conforme o desenho abaixo. Temos as figuras com as dimensões e o retângulo aqui, ó. Qual é a medida do perímetro do retângulo ABCD construído por Marcos? Bom, perímetro, vamos lembrar, né? Perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, a gente precisa saber cada um desses segmentos aqui para poder somar essas medidas e encontrar o perímetro. Bom, como o Marcos usou essa figura 1 aqui, esse triângulo, e essa figura 2, esse trapézio, para montar, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar o nosso retângulo para cá e vou também trazer essas figurinhas para a gente poder comparar os lados, tá? Trazendo aqui o trapézio e colocando ele numa posição para a gente poder visualizar melhor, comparar melhor aqui, ó. Esse lado aqui do trapézio mede 4, esse aqui também, ó. Se eu comparar aqui no retângulo construído por Marcos, esses lados são esses dois aqui, ó. Então, se esse é 4, esse também, eu vou ter aqui que esse lado vai medir 4 e esse também. Como esse trapézio daqui é semelhante, ele apenas virou de um lado para o outro, então a gente vai ter aqui também 4 e 4, beleza? Agora eu vou trazer o nosso triângulo para cá, ó. E aí vê, ó, esse lado aqui KL corresponde a esse e o lado KJ corresponde a esse outro aqui. Então a gente tem esse lado aqui que vai medir 3 e esse que vai medir 4. E como esse triângulo é semelhante aqui, então 4 e 3. Aí agora que a gente tem demarcados todas as medidas de todos os segmentos aqui do retângulo, a gente pode calcular então o nosso perímetro. Notação de perímetro, tá? 2P. Então o perímetro do retângulo ABCD vai ser quantos segmentos com medida 4 centímetros nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem 6 que multiplica 4 e 2 segmentos medindo 3, 2 vezes 3. 6 vezes 4 é 24, 2 vezes 3 é 6. Então ficamos com 24 mais 6 e 24 mais 6 é igual a 30 centímetros. Logo, o perímetro do retângulo é 30 centímetros. A alternativa correta da questão é a letra A. E o descritor que foi trabalhado aqui nessa questão foi o D11, que é o de resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas.